Eu já disse algumas vezes aqui no canal que esse termo experiência do usuário ele começou a popularizar-se em razão da necessidade de se criar melhores relações ser humano-máquina. Percebeu-se que era preciso humanizar essas relações. Ou seja, em algum momento concluiu-se que era melhor que as máquinas falassem a linguagem do ser humano e não o contrário, fazer com que os seres humanos aprendessem e se adaptassem àquela linguagem da máquina, que é mais fria, matemática. Fazer com que as máquinas encontrassem melhor as necessidades humanas, entendessem melhor os contextos das atividades humanas para que elas fossem desempenhadas de uma melhor forma. Então a experiência do usuário também começou a se moldar nesse ambiente. E aí começou-se nesse ponto a se discutir sobre usabilidade e outros aspectos mais. Então as interfaces elas seguem se aprimorando sempre. E aí, claro, essas relações precisam ser constantemente construídas e aprimoradas. Prova disso é esse controle remoto aqui. E eu prometo fazer um episódio aqui no UX Lab só sobre esse device aqui, só sobre esse controle remoto. E aí, nesse contexto todo, percebeu-se que a experiência do usuário era um valor que criava um diferencial entre as marcas, entre as empresas. As empresas que tinham essa humanização das suas relações, dos seus produtos, das suas interfaces, elas passaram a ter um destaque maior, naturalmente. Começaram a surgir, talvez, mais fãs de uma marca do que necessariamente consumidores. Isso tem muita relação com a experiência e com o branding e tudo mais que está envolvido, mas sem dúvida a experiência do usuário teve um papel muito importante nisso tudo. E aí o que a gente vê agora é que esse conceito da experiência do usuário, ele já extrapolou essa relação máquina-homem. Esse conceito, na verdade, ele está sendo aplicado para construir negócios, ou seja, ele está numa esfera mais de comunicação empresa-ser humano, humanizando as empresas, os produtos e os serviços que essas empresas oferecem. Mas a preocupação é sempre a de humanizar as relações. Foi aí que começou a se popularizar também um termo chamado Customer Experience, que tem relação com essa necessidade de humanizar mesmo as relações, que começou lá atrás, quando percebeu-se que as máquinas tinham que se humanizar para poder encontrar melhor os objetivos humanos. E aí, nesse contexto de ver o futuro da experiência do usuário, do X, e de todos esses termos que estão atrelados de alguma forma, a gente vê que algumas pessoas defendem que o futuro das interfaces é não ter interfaces, ou seja, elas serem completamente invisíveis, e tudo acontecer mais ou menos como uma mágica, como um passe de mágica. Muita gente acha que esse é o futuro da experiência do usuário. E aí eu li um artigo muito legal do Dan Seifer, ele falando exatamente sobre esse mito do design invisível, que ele precisa ser invisível. Ele menciona nesse artigo que um bom design não precisa ser necessariamente invisível. Um bom design para ele é aquele que torna uma determinada atividade humana mais prazerosa de ser desempenhada. E nesse nível ele pode ser tangível ou invisível. O Dan Seifer diz que o que pode ser visto, e eu estendo aqui para o que pode ser tocado também, pode-se atribuir um valor àquilo, um valor subjetivo, mas baseado no que a gente está vendo ou sentindo. Dan Seifer quer dizer que o que pode ser visto ou tocado, ele pode ser apreciado de alguma forma, e isso também faz parte da experiência, mesmo que ainda necessariamente a gente não tenha usado aquele produto ou serviço ou interface. Pelo simples fato de ver ou tocar, a gente já está atribuindo um valor àquilo. Isso me lembra muito o conceito de affordances do Don Norman, que foi popularizado pelo Don Norman, que se refere àquela capacidade dos objetos de sugerirem a forma como eles serão usados. É claro, o affordances é completamente conectado ao ambiente físico, ao espaço físico das coisas, e isso tem uma relação completamente ligada à usabilidade também dos objetos e das coisas. E aí se fala muito também que no futuro as interfaces serão completamente solucionadas através de bots. Principalmente aqueles bots que se baseiam em inteligência artificial, aquelas que podem aprender e cada vez mais encontrarem as soluções de forma autônoma. Aliás, parece que a gente está realmente no epicentro dessas discussões a respeito dos bots e do futuro das interações. Essa semana eu li um artigo muito provocativo do Luiz Alt, sugerindo já no título o fim da Customer Experience, da experiência do usuário, do design de serviços e, claro, num título bastante provocativo.
Mas ao longo do texto ele mesmo faz essa reflexão do exagero do título e faz um convite a nós para pensarmos um pouco sobre esse assunto. Eu acho que esse artigo do Luiz Alt me remeteu ao do Dan Surfer que eu mencionei agora há pouco, quando Dan Surfer diz que nem tudo necessariamente precisa ser invisível. Eu acho que da mesma forma nem tudo vai precisar ser solucionado através de bots, mesmo que seja tecnicamente possível, mesmo que seja tecnicamente viável que um bot resolva uma cadeia de necessidades humanas interconectando outros serviços. Eu também acho que, no fundo, a gente quer apenas que as coisas funcionem de uma forma esperada, que aquilo traga uma satisfação por uma tarefa bem executada, de uma forma bem pensada. Então não importa muito se ela vai ser invisível por meio de uma interface, o que importa é que a tarefa seja desempenhada de uma forma bacana, que traga uma boa experiência. Isso é o papel do design. E nós sempre também vamos precisar resgatar o valor principal, o começo dessa história toda, que é humanizar as relações. E você, o que pensa sobre isso? Eu queria ouvir também de vocês o que é que vocês pensam sobre o futuro da experiência do usuário e essa relação com os bots, dos serviços, como isso vai se dar. Enfim, seria interessante ouvir também de vocês e a gente fazer esse diálogo aqui. Bom, por enquanto, só compartilhando com vocês, ainda está assim aqui o meu estúdio do UX Lab. Ontem fez uma semana do começo aqui dessa pequena reforma, mas eu acho que está bem perto já de terminar. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado por acompanhar o Laboratório X. Tchau!